o terceiro vídeo, a resposta a esse pastor, né? Da igreja presbiteriana, né? Presbiteriana, né? Pastor Sérgio, né? Fala o nome desse indivíduo aqui, que é mais um fafarrão e destrói a escritura. Aqui, ó. As imagens rouba a glória de Deus? Rouba. Imagem de ídolo, sim. Mas imagem via sacra, não. A imagem de ídolo, ela quer adoração para si. A imagem via sacra, ela te leva a Deus. Porque José postou diante dessa imagem via sacra. José 7,6. Olha o significado. A imagem via sacra leva você a adorar a Deus. Como a imagem da Arca da Aliança, com os dois querubins ali, levava Josué a adorar a Deus. Não terás nenhum outro Deus diante de mim. Por isso, não crie deuses. Não faça. É a exclusividade de Deus que está em jogo. Diante dos ídolos levantados. É a glória de Deus que está em jogo. Porque todas as vezes que eu me relaciono, até mesmo dizendo que aquela divindade, que aquela imagem fez alguma coisa por mim, se alguma coisa foi feita por mim, quem fez? Deus. Então, note, quando eu pratico uma relação com qualquer tipo de imagem, qualquer tipo, eu estou fazendo duas coisas, sem perceber. Às vezes é com boa intenção, às vezes é até achando que Deus gosta, às vezes é até imaginando que é um ato religioso saudável da minha parte, mas eu estou dizendo que Deus não fez o que aconteceu, que a graça que eu recebi não foi Deus que fez. Eu estou tirando, roubando. Vamos refutar. Êxodo 20, versículo 3, ele está colocando coisa que não tem no texto. Você tem que pregar, pastor, o que está no texto, o que o texto quer dizer, o que o texto está proibindo. Não palavras da sua boca, invenções da sua mente, não. Êxodo 20, eu vou mostrar para você que Deus está falando, o que Deus está proibindo, o que Deus não quer que o seu povo faça. Êxodo 20. Três, ó. Não terá outros deuses diante de minha face. Deuses. Não fará para ti escultura de quê? De deuses. Imagem de deuses. Escultura de deuses. De ídolos. Para adorar e prestar culto. Nem figura alguma. De deuses. De ídolo. De figura de ídolos. De imagem de ídolos. Para adorar. Uma do que está no céu, ou céu no céu, embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra, para adorar. Imagem de escultura acima do céu, sobre a terra e debaixo da terra. Esculturas de ídolos, de deuses. Não terá outro Deus diante de minha face. É disso que Deus está falando. É isso que Deus está proibindo. Não te prostrará diante delas. De quem? Não terá outro Deus diante de minha face. Não prostrará diante desses deuses. Dessas imagens, escultura de deuses, de ídolos, escultura pagã que quer adoração para si. Por isso que o rei Salomão se corrompeu. 1 Reis 11, do 1 ao 11. Que interessante. E não prestará culto. Deus, número 28, 9, Deus manda Moisés fazer a serpente. Quando o povo olhava para a serpente, o povo era curado. Quando contemplava a serpente, essa imagem, esse ícone, essa imagem que Deus mandou fazer, e em 2 Reis 18, 4, as pessoas não já estavam mais via essa imagem como o ícone, estava adorando, prestando culto, e colocou o nome de Neusatã, 2 Reis 18, 18, 4. A diferença. Começou a cultuar e começou a adorar. Não era mais a imagem via sacra, um ícone que levava o povo a Deus. A número 28, 9, aquela serpente que Deus mandou fazer.
transformaram essa serpente em um Deus. Como se forma um objeto, uma imagem, escultura de um Deus? Prestando culto de adoração, colocando acima de Deus. Por exemplo, a imagem de Nossa Senhora. A imagem de Nossa Senhora, ela é o que é, certo? Se eu colocar a imagem de Nossa Senhora como um Deus, como um ídolo, se eu começar a prostar para adorar, acender incenso, prestar sacrifício, a imagem de Nossa Senhora, ela já não é uma imagem via sacra. Se transformou um ídolo, como a serpente, transformou lá em 2 Reis 18:4. Olha só que interessante. Mas não, nós católicos entendemos o significado da imagem via sacra. Interessante. Ó, não te prostrará diante delas, e não lhe prestará culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais, dos filhos, dos netos, aquele que me odeia. Do que Deus está falando? Êxodo 20, versículo 3. Deuses. Escultura de deuses. Prostrar para adorar deuses, porque Deus quer a glória para si. Quer ser adorado. Quer ser Deus. Que interessante. É isso, pastor. Mas vamos lá, né? Com certeza ele vai atingir a igreja. A glória que é devida a ele. E deixa eu falar uma coisa. Deus reserva para si a sua glória. E é por isso que todo e qualquer homem ou mulher, religioso ou religiosa, que se relaciona com qualquer tipo de imagem construída, sim, ofende e desonra a glória de Deus. A distorção. Por mais duro que isso pareça ser, por mais ofensivo que isso pareça ser a alguém que tem a prática da adoração de imagens, cabe-me a responsabilidade de dizer: você está em má situação diante de Deus, porque está atribuindo a outra criatura algo que só Deus pode fazer. É um claro erro de entendimento. É uma clara desobediência. Ora, pode uma desobediência agradar a Deus? Cara, eu acho que esses pastores, eles lê Bíblia de ponta cabeça, cara. Deus, ele não divide sua glória com outras pessoas que ser Deus como ele. Honrar pai e mãe, Mateus 19, honrar aquele que traz a paz e glória, né? A glória de ser Deus como ele. E a Arca da Aliança que Deus mandou fazer aqui, ó. Só esse texto aqui já acaba com essa pregação desse cara, mano. Aqui, ó. Fará, 25:18, fará 2 querubins de ouro. Eu fará de ouro batido nas duas terminadas na ponta, de um lado e outro do outro lado, ó. Deus mandando fazer imagem. É imagem de Deus? É imagem de ídolo? É imagem de escultura de Deus? É imagem que vai tomar a glória de Deus? Não. É imagem que vai levar o povo para a glória de Deus. Para adorar Deus. Ele está proibindo imagem de ídolos. Deus não divide sua glória com ídolos. Que interessante. Milagre que não usou o Salmo. Olha só que interessante. Salmos, acho que é 95. É 90, adorar o Senhor com o ornamento sagrado. Olha só. São confundidos que adoram estátuas e se gloriem em seus ídolos, pois os deuses
Você prostra diante do Senhor. Que interessante. Josué 7, 6. Olha só, prostra diante dessa arca da aliança, que tem duas imagens, duas figuras humanas, que é dois querubins. O que Deus está proibindo, pastor, é imagem de ídolos. Imagem via sacra é um ícone, um veículo, uma imagem via sacra para você adorar o verdadeiro Deus. Josué prostrou ali diante da arca da aliança. Josué está adorando os querubins. Josué está adorando a arca da aliança, que é uma caixa, que é uma imagem, objeto. Simplesmente é um objeto santíssimo. Tanto a arca e os querubins são ungidos com óleo ungido. Êxodo 30, versículo 26, certo? Por isso que essa arca é a presença de Deus. Dentro da arca tem o quê? A palavra, que se fez carne no ventre de Nossa Senhora, certo? Dentro da arca tem o maná, que é a Eucaristia no Novo Testamento, que é o corpo de Cristo, está no ventre de Nossa Senhora. Dentro da arca da aliança tem o cajado de Araão, certo? E no ventre de Nossa Senhora é o sacerdote eterno, Cristo. Então, a arca da aliança, velha arca da aliança, é um objeto santíssimo, um objeto que leva o povo a adorar a Deus. E no Novo Testamento ali, esse objeto santíssimo está no ventre de Nossa Senhora, a nova arca. Por isso que nós católicos veneramos. Por isso que Santa Isabel fala assim: de onde vem essa honra de vir a mãe do meu Senhor? Porque por povo judeus, a arca da aliança era uma honra e a presença de Deus. Por isso que Santa Isabel, cheia do Espírito Santo, cheia do Parácton, fala: de onde vem essa honra de vir a mãe do meu Senhor? De acordo com o Velho Testamento. Olha só que interessante. A reverência e a obediência e o amor que Josué tem por essa arca da aliança, que é a presença de Deus. E Salmo 95, 7, 9, adorar o Senhor com ornamento sagrado. E Josué adorava Deus através desse ornamento sagrado. Interessante. Através dos querubins, através da palavra, através do maná e através do cajado de Araão. Interessante. Então, não é imagem de ídolo. Êxodo 20, versículo 3 está falando de ídolos. Se fosse imagem, José está postando diante de uma imagem. Se fosse um ídolo, ia ser repreendido, como Pedro repreendeu Cornélio. Atos Apóstolos 10, 25 e 6. O João, Apocalipse 19, é lá, 10. Como repreende o apóstolo João, né? Aqui, ó. Josué rasgou suas vestes e prostou-se com a face por terra, até a tarde diante da arca do Senhor. Tanto ele, os anciãos de Israel, cobriram de pó sua cabeça. Interessante. Vamos terminar aqui a sua reflexão, né? Mesmo que ela seja feita em sinceridade, uma desobediência não mostra nada versículo bíblico. Sempre desagradará a Deus. O que possivelmente aqueles que adoram imagens não querem fazer. Não estão afrontando a Deus. Eles não estão pensando assim: Deus, eu não vou atribuir nada a ti. Eu não vou atribuir a honra a ti. Deus, você não merece. Eu vou atribuir ao meu as Escrituras, e ajudando aqueles que adoram imagens, pensando estar agradando a Deus, que há uma possibilidade para eles verdadeiramente agradarem a Deus, que é parando e... Que pregação fraca, cara. Argumento nenhum, bíblico, versículo bíblico nenhum. Meu irmão, Gênesis 1, 26. Façamos o homem a nossa imagem. Números 21, 8, 9. Deus manda Moisés fazer a imagem. Êxodo 25, 18. Deus manda Moisés fazer a imagem. Em 1 Reis 6, do 22 ao 35. Deus manda Salomão encher o templo cheio de imagem e escultura. 1 Reis 7, 25.
tem imagem de 12 bois. 1 Reis 7, 29, tem imagem de bois, de querubins e leões. Certo? E em 1 Reis 8, 10, a glória do Senhor pairou sobre esse templo. O sacerdote não conseguia exercer sua função sacerdotal, porque a glória de Deus parou nesse templo, cheio de imagens e escultura. Ezequiel 41, do 17 ao 26, cheio de imagens e escultura, desde o piso até o teto, as paredes, e lá no lugar mais santíssimo também tinha imagem de querubins e a saudosa imagem da Arca da Aliança. Então, não tem como, cara. Os protestantes enganavam o povo católico antes, quando surgiu o protestantismo, porque o povo não gostava de ler Bíblia. Agora a igreja está dando um entendimento, o Espírito Santo está derrubando o Espírito Santo sobre a sua igreja, estão surgindo pessoas, apologetas, refutando esses caras, essa mentira, esse vomito de Satanás. Cara, é só ler a Escritura, cara. A reforma protestante, o lema da reforma protestante não é só sola e Escritura. Então vamos mostrar só na sola Escritura. Mas nós temos algo mais, a tradição e o magistério, que são infalíveis. Simples isso entender. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Estamos aí nesse trabalho refutando esses hereges, esses falsos profetas, perturbando a palavra da Escritura, induzindo o povo ao erro, com suas mentiras, com suas fábulas, com sua novidade, com seus fundamentos. Interessante. Salve Maria, sou missionário São Roberto.